e farsas. Neste vídeo discutirei com vocês a questão da origem do espiritismo. Não aquela história que você já conhece, aquela história romanceada, mas propriamente aquilo que normalmente não é discutido, não é dito, pelos líderes espíritas. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que não quero atacar propriamente a religião de ninguém, a fé de ninguém. Apenas acho importante também, trazer à lume outros fatos, outros dados históricos que normalmente sofrem um processo de apagamento desses líderes espíritas. Para começarmos, é bom imaginarmos, todo aquele cenário, toda a realidade que estava acontecendo nos idos de 1847. 1847 é a data propriamente da fundação do Espiritismo, não na França, mas nos Estados Unidos da América. Na verdade, foram as irmãs Fox, que criaram, o Espiritismo. Meninas, eram bem crianças na época, e moravam numa pequena cidade chamada Woodsville. Nesta pequena cidade monótona, tediosa, elas resolveram criar uma brincadeira para assustar os seus velhos pais. Seus pais eram da igreja presbiterianos e pessoas muito simples, incultos. E eles resolveram pregar uma espécie de peça nos pais. Na hora de dormir, elas amarraram uma fruta, uma maçã, num cordão, e do quarto elas começaram a puxar essa fruta. Como a casa era de madeira, a escadaria que levava, também aos quartos era de madeira, é lógico que aquela brincadeira criou um verdadeiro barulho, fantasmagórico na situação. E os pais, assustados, acordaram e quiseram logo entender o que estava acontecendo. As meninas, brincando, diziam que não sabiam o que era, talvez fosse uma assombração. Os pais, crédulos, acabaram por acreditar na versão fantasmagórica das filhas. Neste momento estava criado o Espiritismo. Como naquele momento, as pessoas eram muito ingênuas, como eu disse, a cidade não tinha quase entretenimento, aquela ideia de uma casa assombrada chamou a atenção de toda a pequena cidade e logo ganhou uma repercussão nacional. Os diversos estados, dos Estados Unidos da América começaram a chamar o espiritismo de um novo movimento, de uma nova religião. E de fato, a partir dessa brincadeira das irmãs Fox, se criou toda a celeuma que deu origem propriamente a um ramo importante, do chamado cristianismo tardio. Porque o espiritismo logo tomaria uma espécie de roupagem cristã, tanto nos Estados Unidos como também na França. Mas o que eu quero frisar, e é importante destacar isso, é que uma das irmãs Fox acabou por falar tudo aquilo que aconteceu. Ela chegou a confessar que tudo aquilo era uma farsa. Não existia fantasma nenhum, não existia nenhuma assombração. Aquilo apenas havia sido uma brincadeira de crianças
que elas levaram a últimas consequências. E, infelizmente, os pais, né, acabaram por acreditar fielmente nessa ideia de assombração. É certo que essas assombrações foram criações, né, da cabeça de pessoas excitadas, que sempre acreditaram em fantasmas, almas penadas, né, casas assombradas. O que acontece em 1847 é que isso ganha uma certa roupagem religiosa. A partir das irmãs Fox, o espiritismo, né, começa a ser tido como algo sério, como algo que podia ser pensado como uma teoria respeitável. E não só o povo comum, é lógico que aqueles que foram primeiro buscar, né, a ideia de intervenção, a ideia do próprio culto, foram as pessoas mais simples. Mas logo depois, algumas pessoas, alguns homens renomados, até mesmo cientistas, acabaram por se interessar por todo este fenômeno. Interessantemente, muitos desses cientistas, que eram indivíduos muito respeitados dentro da academia, foram, infelizmente, enganados, né, por médiuns espertalhões que não passavam de prestidigitadores. Eu posso citar alguns, né, desses cientistas, como, por exemplo, William Crookes, também, né, Charles Richer. Esse Charles Richer, para vocês terem uma ideia, ele foi prêmio Nobel de Fisiologia em 1913, mas foi enganado pela médium Eva Carrier. Essa médium, segundo, né, a sua versão, conseguia materializar um espírito que chamou de Biemboa, que na verdade nada mais era do que o cocheiro dela, né? O cocheiro que acabava por se vestir, né, como um fantasma. E, infelizmente, acabou por enganar vergonhosamente o cientista Charles Richer. Agora, talvez você me pergunte, como é que cientistas, homens sérios, né, foram tão facilmente enganados? É porque eles não estavam acostumados a examinar, a estudar esse campo, né, da ciência. Por isso, de uma certa maneira, eram indivíduos muito ingênuos. Eu sempre digo que um cientista, quando deslocado da sua área, né, de estudo, é um indivíduo ignorante como outro qualquer. E os médiuns, na época do surgimento do espiritismo, os médiuns se tornaram verdadeiros especialistas em fraudar. Na verdade, esses médiuns nada mais eram do que mágicos, prestidigitadores, que criavam todo tipo de embuste para fazer com que pessoas sérias acreditassem nesses fenômenos espirituais. Eles regurgitavam algodão, tecido, para dar a ideia de ectoplasma, criaram bonecos articulados, né, para à distância parecerem fantasmas. É lógico que a penumbra ajudava bastante toda essa encenação. O que se montou nesse período foi um verdadeiro circo, né? As pessoas foram levadas a buscar um espetáculo, a ter, na verdade, um espetáculo circense. Um outro cientista que também foi enganado, que eu citei há pouco, né? William Crookes, esse indivíduo, né, ele diz ter estudado um outro fantasma, o fantasma de Kate King, que, segundo a narrativa da época, seria a filha mais jovem de um pirata.
que havia falecido tragicamente e que veio a se materializar através de uma médium, Florence Cook. Essa Florence Cook dizia poder materializar, trazer, né, esse fantasma à vida material. E existem diversas fotos, existem diversas formas, né, de perceber que o fantasma parecia mesmo algo material. As várias fotos tiradas, né, revelam que, de fato, existia um fenômeno aparentemente genuíno de materialização de um espírito. Só que era só aparente, porque também Florence Cook foi desmascarada. Fotos revelaram, né, que por detrás do véu fantasmagórico estava escondido a médium. O nariz da médium era o mesmo nariz do fantasma, do pretenso fantasma, né? Então vejam que nesse sentido o físico, né, William Crookes, também foi enganado, também fez papel de bobo, exatamente por não saber como estudar, pesquisar isso de forma mais séria. Então vejam que foram muitos os médiuns que fraudaram, enganaram, que deram base ao chamado espiritismo científico. O espiritismo, nesta época, chamou muita atenção porque ele parecia sair, né, daquele lugar comum só da fé. Ele se alardeou uma fé positiva, uma fé que podia comprovar propriamente o objeto da fé. Por isso, né, os cientistas ficaram muito empolgados frente à ideia de materializações de espírito, materializações luminosas, né? Também a psicografia espírita. Tudo isso acabou por gerar uma verdadeira onda, né, que acabou por atingir a Europa. Num outro vídeo eu vou falar sobre essa parte europeia, o que aconteceu na França. Mas neste momento eu quero que vocês entendam que a origem do espiritismo está muito profundamente vinculado às fraudes dos médiuns. Nada muito positivo foi dado pelo espiritismo. Aliás, de 1934 em diante, acabou o período da chamada metapsíquica. O período da metapsíquica é esse período em que os cientistas se baseavam para estudar o campo, né, fantasmagórico do espiritismo, mais em narrativas do que qualquer outra coisa. Não existia propriamente, né, condições laboratoriais muito positivas, muito boas. O controle, né, científico era muito precário. Também os cientistas eram amadores nesse campo. Até que lentamente os pesquisadores se tornaram mais hábeis, foram lentamente se especializando. E em 1934 surge a superação da antiga metapsíquica, que se baseava muito em narrativas. Surge a parapsicologia, com o Dr. Joseph Banks Heine. Dr. Heine é o pai da parapsicologia científica. E a partir do Dr. Heine, o foco dos estudos psíquicos muda radicalmente. Começou-se a estudar pessoas dentro do laboratório. Começou-se a estudar pessoas em condições mais apropriadas. Sabe o que aconteceu a partir disso? As materializações sumiram, desapareceram.
O ectoplasma, ninguém sabe por onde anda. Ou seja, né, os fenômenos espiritoides desapareceram. Por quê? Porque à medida que a ciência foi evoluindo, foi se desenvolveu também uma melhor metodologia de estudo, de pesquisa nesse campo. E com isso, a margem para fraudar, né, se tornou muito pequena. Ao contrário do que se fazia antes, normalmente os médiuns convidavam os pesquisadores para irem pesquisar em suas casas, num ambiente que estava pronto, preparado. O que acontece, né, depois, em 1934, é que essa dinâmica de pesquisa também é alterada. E com essa mudança, os médiuns precisam estar sob o controle científico mais rígido. O que aconteceu? Simplesmente aquilo que o Espiritismo dizia poder oferecer, aquilo que ele parecia ter de diferente das outras religiões, desapareceu como os fantasmas normalmente desaparecem. Isso vem provar indiretamente o quê? Que a origem do Espiritismo é uma origem presa a fraudes, a mentiras. Por isso, então, continuarei a falar sobre essa questão num outro vídeo. Por quê? Porque quero que você não seja enganado, não caia na lábia de pseudociências, religiões pseudocientíficas, né? Que, na verdade, nada de científica tem. Se gostou, curta o vídeo, divulgue, compartilhe e volto no outro vídeo falando mais sobre o assunto. Muito obrigado e até a próxima.